Olá pessoal, eu sou o Jean Richard Lima, CEO do J Controle e espero que esse vídeo encontrem todos bem. Esse vídeo é para lançar o recurso de respostas automáticas, totalmente automáticas, né? Que eu acho que é um recurso que vai ajudar muita gente no decorrer do seu dia a dia, para desonerar você de uma tarefa importante, mais exaustiva, que faz parte da venda, né? O primeiro passo da venda é a pergunta. E tem muita gente que não está respondendo pergunta porque simplesmente é humanamente impossível. Tem gente que tem 400 perguntas por dia, não consegue mesmo responder. E também tem aqueles também que mesmo tendo poucas, às vezes não estão na frente do PC, às vezes não estão com a disponibilidade de pegar o celular e responder. Para essas pessoas fica muito complexo responder as perguntas. Então, tanto aquele que tem muitas, quanto aquele que não pode ou não, ou também até aquele que não quer criar as regras e que o programa responda para ele, para que ele não tenha esse trabalho. Bom, primeiro que é muito importante responder as perguntas, isso tem que ficar bem claro. Tem às vezes alguns clientes da gente que pergunta nesse sentido e a gente sempre responde que sim, porque a pergunta é o primeiro passo para a venda. Então é importantíssimo que você responda. Bom, sem muitas delongas, vamos ao recurso. Eu vou tentar fazer um vídeo bem rápido, mas eu não posso também passar por cima de alguns detalhes. Então, infelizmente, se ele ficar um pouco longo, o que eu peço é que você assista até o final, para você entender o recurso. Porque não adianta, depois chama no suporte, pergunta como é que funciona, a gente não explica. A gente fala, assiste o vídeo, o pessoal fica bravo com a gente. Mas a vantagem do vídeo é que você pode assistir em qualquer lugar, qualquer hora. Você não depende de mim, você não depende da minha equipe, você não depende de ninguém. Você pode assistir a hora que você quiser. E você vê a tela. É muito mais fácil você ver o que está acontecendo para entender como é que funciona. Então, por mais chato que e eu sei que é, tá? Eu sei que é chato. Por mais chato que é, e às vezes as pessoas ficam bravas, mas você só manda assistir o vídeo. Claro, para você poder entender como o programa funciona. Para você usar 100% da capacidade dele. Então você precisa assistir o vídeo para entender, tá certo? Então não fique bravo comigo. Assiste o vídeo até o final para você entender. E é só uma vez, depois você já aprendeu e bola para frente, tá certo? Então vamos lá. No recurso de respostas automáticas, agora apareceu um menu que não tinha antes. E o primeiro item é a lista de respostas, tá? Nós vamos lá. Então ele lista como antes. Eu já tenho, porque eu já estava nos testes criando aqui antes, a cor marrom, que é uma resposta que nós vamos usar. Eu vou alterar ela aqui para mostrar. Então o título eu botei cor marrom e eu respondi assim. Essa resposta automática ele vai responder assim: por favor, consulte na descrição do anúncio a disponibilidade das cores. A hashtag eu usei hashtag marrom, apesar que nesse caso específico a gente não vai usar a hashtag, mas deixando claro que o programa continua funcionando daquela forma semi-automática, onde você põe a hashtag lá quando você próprio está respondendo e põe a hashtag, ele vai responder, ele vai jogar essa resposta lá dentro para você, tá? Isso continua funcionando, não está alterado, não está nada. Até porque é bastante interessante e te ajuda muito nesse sentido, tá? Então vamos focar aqui, ó. Eu chamei de cor marrom. Eu poderia pôr qualquer nome que eu quisesse aqui, mas é óbvio que eu tenho que pôr um nome que me faça lembrar sobre o que eu estou lidando, tá certo? E vocês vão entender por que eu coloquei cor marrom aqui daqui a pouco. Botei a resposta, tá salvo. Eu vou só atualizar aqui desnecessariamente, porque já estava salvo. Eu vou respostas automáticas e vamos para as regras. Criar nova regra. O nome da regra é o nome que você quiser dar, não precisa ser igual ao da resposta, mas tem que ser o nome que você saiba a que essa regra se refere. Quando você olhar para esse nome, você sabe, isso aqui se refere àquilo, entendeu? Então eu vou chamar de cor marrom, que é o mesmo nome da resposta, mas é só por coincidência, só para eu poder saber a que a regra se refere. Não precisa ser o mesmo nome da resposta. Tá certo? Pode ser, poderia ser só marrom, poderia ser só cor, enfim, poderia ser caixa de som, sei lá, o nome que você quiser dar, desde que seja um nome que você consiga depois saber sobre o que ela se refere, tá certo? Mas ela não está amarrada a nada a esse nome. Resposta automática. Então eu quero que seja a cor marrom. Então eu procuro aqui nas minhas respostas automáticas, escolho cor marrom e clique em adicionar. Ele já apareceu aqui. Então, quer dizer, isso significa o seguinte, que a resposta automática será essa aqui, tá certo? Jean,
Mas não vai ficar muito estranho ele respondendo sempre a mesma resposta? Não vai dar na cara que é o computador que está respondendo? Sim, vai. Aí que você faz? O que eu faço então? Você vem aqui e adiciona outra resposta. Eu não vou adicionar porque eu só fiz uma de cor marrom, mas você pode adicionar outra resposta aqui. Se fosse essa, clicaria em adicionar. Vou adicionar aqui para você ver, ó. Tá vendo? Ele colocaria quantas respostas aqui você quiser. Vou apagar porque não tem a ver com o que a gente está fazendo. Colocaria quantas você quiser. E na hora de responder, ele faz um sorteio nessas respostas. Então, às vezes, calha de responder as mesmas, às vezes não. Ele faz um sorteio nas respostas. Então, nunca vai ficar parecendo que é a máquina que está respondendo. Porque ele vai sorteando entre as respostas aí, vai ser sempre uma resposta diferente. Apesar de que tem hora que ele repete, porque ele sorteia, né? Então, mas é bacana você colocar mais de uma resposta para que ele possa ter mais opções para colocar a resposta lá para você. O que é a tag? A tag é nada mais, nada menos do que a palavra que você quer que marque aquela pergunta. Então, exemplo, nós estamos trabalhando com a cor marrom aqui. Então, exemplo, toda vez que tiver o termo marrom na pergunta, ele vai dar essa resposta aqui. Então, eu quero que toda vez que tiver o termo, uma palavra só, viu, gente? Lembra lá atrás, quando eu explicava do replicador, que eu falava, não pode ser palavra composta, tem que ser palavra única? Aqui é a mesma coisa, é uma palavra só. Tá certo? Se for uma palavra que tiver tracinho, por exemplo, aí pode, mas ela tem que ser uma palavra só, ela tem que estar emendada. Então, para ficar bem claro, uma palavra só. Não adianta você colocar duas palavras aqui que não vai dar certo, aí vai dar errado. Tem que ser uma palavra só. Então, eu quero que toda vez que tiver o termo marrom na pergunta, ele responda automático para mim. Então, eu clico no positiva. Já vou explicar o que é o positivo e o negativo. Cliquei na positiva. Olha lá, ele botou verdinho aqui para mim e botou o termo marrom nas tags. O que significa o termo positivo, positiva e negativa? Então funciona assim. Toda vez que na pergunta tiver o termo marrom, do jeito que está aqui, toda vez que na pergunta tiver a tag marrom, ele vai responder a resposta sorteada dessas respostas aqui. Entenderam? Então, fechado. Ah, mas e se eu quiser que ele não responda quando tiver o termo sapato? Porque eu vendo sandália marrom, mas meus sapatos são todos pretos. Como é que eu faço? Porque desse jeito que está aqui, ele sempre vai responder essa mesma coisa, bastou ter o termo marrom. Então eu venho aqui e coloco o termo que eu não quero, que quando tenha esse termo, que ele responda, sapato. Aí eu venho no negativo. Olha o que ele faz, ele põe vermelhinho aqui para você entender que é uma tag negativa. Então toda vez que tiver o termo marrom, ele vai responder automaticamente. Porém, se tiver o termo sapato, ele não responde. Exemplo. Você tem na cor marrom, ele vai responder automaticamente. Agora, se a pergunta for, vocês têm sapato na cor marrom? Ele não vai responder. Por quê? Porque apesar de ter a tag marrom, ele tem a tag negativa sapato. Entenderam? Então, quando você vai pôr todas as tags, pode pôr mais de uma, viu? Positiva, mais de uma negativa. Você sempre tem que pensar o seguinte: quando ele tiver o termo marrom, nesse caso específico aqui, tá, gente? Os seus termos vão ser outros. Nesse caso específico aqui, quando ele tiver o termo marrom, ele vai responder se não tiver a tag sapato. Agora, se tiver a tag sapato, ele não vai responder. Então, explicando de novo com um exemplo. Vocês têm a sandália marrom? Vocês acham que ele vai responder ou não? Vai. Por quê? Porque tem a tag marrom e não tem a tag sapato. Agora, se a pergunta for, vocês têm este modelo de sapato marrom? Ele não vai responder, porque apesar de ter a tag positiva marrom, ele tem a tag negativa sapato. E na pergunta tem a tag negativa sapato. Então, quando tem a tag negativa sapato, ele não vai responder. Nesse caso específico, viu, gente? No caso de vocês, vão ser outras respostas, vão ser outras tags. Pode até ter igual a minha aqui, mas no caso de vocês, vão ser as que vocês definirem. Para ficar bem claro, essas tags eu estou trabalhando com tags de exemplo. As de vocês vão ser as tags que vocês colocarem, referente ao seu produto. Pode ser um relógio, pode ser uma roupa, pode ser uma peça de eletrônica, enfim, vai ser a tag referente ao seu produto. Aqui eu só estou dando um exemplo.
Então vamos lá, vou cadastrar. Regra salva com sucesso, ele salvou a regra. E agora vamos à configuração, que é o último passo, que é o passo final. A sequência é essa aqui mesmo. A resposta, que você cadastra a resposta, depois as regras e depois a configuração. Vamos entrar nela. A configuração é o seguinte. Aqui você tem todas as suas contas listadas. Eu tenho 5. Se você tiver uma, vai ter só uma. Se você tiver 10, vai ter as 10. Se você ter 30, vai ter as 30. Se você ter duas, vai ter duas. Então, eu marco quais as contas que eu quero que ele responda automático. Porque, de repente, eu quero que ele responda só uma conta automaticamente. A outra eu quero eu responder. Eu não quero que ele responda. Então, eu marco só essa. Se eu quero que ele responda duas, eu vou lá e marco. Tá certo? Então, a conta que eu marcar é a conta que ele vai responder automático. No meu caso aqui, ó, eu só marquei a minha conta pessoal, as outras não estão marcadas, tá vendo? Ó? Então ele não vai responder automaticamente essas contas que não estão marcadas, só as que estão. Então todas as perguntas que forem para a conta pessoal, ele vai tentar responder automático. Todas as perguntas que forem para as outras contas, ele não vai responder, porque não está marcado responder automaticamente, tá certo? Agora, saudação. O que é a saudação? Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Saudação é quando você abre a resposta. Então, você tem dois atalhos aqui, que é bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Se eu clicar, ele vai escrever saudação, tá? Se você põe também, se quiser. Se não quiser, fica em branco, ele não vai pôr saudação nenhuma. É uma decisão sua. Mesmo estando marcado responder automático, esses dois campos você preenche se quiser. Se não preencher, vai ficar em branco, não vai aparecer na resposta. Saudação, então aqui seria, como eu estou gravando de manhã, seria bom dia. Ele vai substituir pelo bom dia. Agora tem a outra tag que é apelido do comprador. Eu posso clicar aqui, ele vai botar arroba interessado, ou eu posso digitar, tá? Você que manda, arroba interessado. E a pontuação, exclamação. Então, nesse caso aqui, ele substituía lá na resposta por bom dia, José das Couves, ponto de exclamação. Espaçozinho, e aí veria a resposta automática. Por favor, consulte, no caso da marrom, lá. Tá certo? E a assinatura? A assinatura é porque você tem várias contas. Às vezes você tem aquela estática de para cada conta usar um template diferente ou usar o nome de loja diferente. Então você pode assinar com um nome diferente. Por exemplo, aqui eu botei ATT, equipe de atendimento. Aqui eu poderia botar ATT, equipe estilo motocar, que é uma outra marca minha. Aqui eu poderia colocar ATT, equipe J Magazine, que é uma outra marca minha. E poderia mudar a saudação também. Entendeu? Então aqui ele é bem flexível para você personalizar de acordo com a tua conta. Aqui você vai personalizar de acordo com a conta que vai responder. Vai ficar muito bacana, porque a pessoa não vai, inclusive, nem perceber que tudo é da mesma pessoa, porque ele tem uma assinatura diferente, ele sorteia as respostas, então fica bem personalizado, é bem bacana isso, tá? Se não quiser colocar, é só deixar em branco, que ele não vai colocar novamente, tá certo? Aqui não tem ainda atalhos, porque eu ainda não pensei em nada e achei desnecessário. Aqui só tem dois da saudação. Vai aumentar, Jean? Vai, de acordo com a solicitação de vocês. Tá? De acordo com o que vocês forem me pedindo para colocar, e dentro do possível a gente vai colocando aqui. Tá certo? Então eu vou salvar. Salvei. Então aqui significa o seguinte: a partir de agora, na conta pessoal, toda pergunta que contiver o termo marrom e não tiver o termo sapato, lembra? Vamos olhar lá. Lista, regras. Então, vou alterar para vocês verem. Tá lá. Então, toda pergunta na conta pessoal que tiver a tag marrom e não tiver a tag sapato, ele vai responder automaticamente. Tá certo, gente? Bom, eu vou dar uma paradinha no vídeo, porque eu vou chamar um outro browser para fazer uma pergunta na conta pessoal e para mostrar para vocês os dois casos, para vocês entenderem. Tá certo? Já estou pausando e já estou voltando. Bom, pessoal, estou de volta. Agora eu peguei aqui um produto meu lá da minha conta pessoal e vou fazer uma pergunta com outra conta para poder mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. Vocês lembram das tags que a gente colocou? Tinha que ter a tag positiva marrom e não podia ter a tag negativa sapato, correto? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui agora e vou perguntar o seguinte. Tem na cor marrom? Lembra que eu perguntei, que eu coloquei lá a tag positiva marrom e coloquei a tag negativa sapato. Então,
Nesse caso aqui, ele tem que responder, porque tem a tag positiva marrom e não tem a tag negativa sapato. Vocês podem ver que aqui embaixo eu já tem um teste feito por mim. E eu vou fazer novamente. Ele vai responder a mesma coisa, porque eu coloquei uma resposta só, eu não coloquei outras para sortear. Mas se tivesse outra, ele sortearia, provavelmente seria outra. Vamos lá. Tá perguntado. A gente tem que aguardar. Normalmente isso é até 1 minuto. Em até 1 minuto isso que ele responde. Então agora vocês imaginam o seguinte. Vocês terem todas as suas respostas em até 1 minuto. E isso, inclusive, conta no ranqueamento do Mercado Livre, tá, gente? Principalmente nessas novas mudanças que estão entrando agora, isso conta muito, quem responde as perguntas, o tempo de resposta. E o nosso software, normalmente é 30 segundos, mas eu não falo 30 segundos, porque às vezes pode passar um pouco, depende muito da conexão, depende muito da situação daquele momento, mas em até 1 minuto ele vai responder a pergunta. Então, assim, a gente não fala que é 30 igual outros falam e tudo, mas a gente, apesar outros não, apesar que eu sei que só mais um tem esse recurso, só mais um programa tem esse recurso, igual o nosso, e é caríssimo, inclusive. Nossa, é bem mais barato. Ah, aliás, enquanto eu estou aproveitando para esperar que ele vai responder, eu já vou explicando. Esse recurso entrará no plano platino. Opa, olha aqui, responderam a sua pergunta. Vamos dar uma atualizar na tela. Vamos dar um atualizar. E voilá. Por favor, consulte na descrição. Assinatura. Respondeu a nossa pergunta automaticamente. Segundos atrás, quer dizer, foi menos de 1 minuto, mas eu também não vou bater muito nessa tecla, porque em até 1 minuto está de ótimo tamanho, tá certo? Agora eu vou pegar só terminando o que eu estava explicando, esse recurso ele vai entrar no plano platina normal agora, mas como eu já avisei no vídeo anterior, nós vamos ter um plano acima, onde a gente vai entrar com os recursos mais fortes, e aí esse recurso vai subir, deve subir para esse pacote maior. Mas por enquanto ele vai estar disponível para todo mundo no Platina, tá? Então você vai poder usar agora sem problema nenhum. E quando a gente for gerar esse pacote, a gente talvez mande esse recurso para lá. A gente ainda não decidiu ainda, faz parte de uma discussão isso, mas nós estamos chegando lá, tá certo? Bom, deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar aqui um outro produto meu. Acho que vocês estão vendo só a tela do programa, porque eu uso 2 monitores, mas é rapidinho aqui. Deixa eu pegar aqui, vou pegar um sapato. Pegar um sapato aqui. Abrir não. Então, é o sapato. Agora nós vamos voltar lá. E vamos fazer outra pergunta, incluindo a tag negativa sapato. Tá certo? Então vamos lá. Lembra a tag negativa sapato? Então agora eu vou perguntar de forma diferente. Olá. Tem este sapato na cor marrom? Percebam que agora eu coloquei a tag positiva marrom e coloquei a tag negativa sapato. Então ele não pode responder, tá certo? Ele não pode responder. Tá feita a pergunta e vamos aguardar. Enquanto eu aguardo, eu explico. Então, gente, o que eu estava explicando do plano, eu vou esperar 1 minuto só, né? Olha aqui embaixo, vocês devem estar vendo a tela aí, em 42, então eu tenho que esperar até 43h25, tá? Então, o que vai ter nesse plano acima? Nós já estamos acabando, já estamos trabalhando nisso na parte de estoque, tá? Nós teremos um controle de estoque nesse plano que vai ter acima. Nós teremos a possibilidade de integração de uma loja virtual que será totalmente integrada ao Jota Controle, ou seja, você vai poder, ao cadastrar um produto no Mercado Livre, cadastrar ele automaticamente na loja virtual e vice-versa. E também vai poder já disparar uma campanha nas redes sociais automaticamente também, entendeu? Então você vai poder automaticamente fazer as duas coisas. Cadastra no Mercado Livre e cadastra na loja virtual ao mesmo tempo. E esse plano deve conter mais outras coisas. A gente prevê, isso é uma coisa ainda que a gente está estudando, a gente prevê em colocar também emissão de nota fiscal, tá? Que isso é uma coisa que está cada vez mais necessária, o pessoal está usando muito. Ó, já passou o tempo ali, tá, gente? Mas eu vou continuar falando, que aí vocês continuam vendo, que é bom para mostrar que ele não está respondendo mesmo.
A emissão de nota fiscal, a gente está pensando em colocar ela no segundo semestre agora, porque a gente acha que é muito útil, e ela, se tiver, ela deve entrar nesse pacote também do pacote novo que a gente vai criar acima do Platina. Enfim, vocês viram que não responderam. Vou deixar nessa tela, tá? Porque aí, quando eu terminar, vocês percebam que não respondeu, para ficar bem claro, para aparecer que... para mostrar que não está respondendo quando tem a tag negativa. Então, gente, é isso. Né? Quando a gente for lançar esse pacote, a gente vai avisar. Por enquanto, esses recursos novos que estão entrando vai ficar disponível para todo mundo. Use à vontade. Principalmente aquelas pessoas que têm muitas perguntas, eu acho muito útil. Não deixe de fazer, não deixe de criar as regras. É importantíssimo, porque você vai ter suas respostas agora automáticas a partir desse momento. Eu queria dizer que o recurso é muito novo, pode ter um problema ou outro, e assim a gente pode nos defrontar com algum bug ou outro. E o que eu peço é que vocês me avisem para eu consertar, tá certo? Eu vou parar o vídeo porque eu quero mostrar um outro recurso que faz parte desse recurso e eu tenho que voltar lá na outra tela. Deixa eu voltar aqui. Tá? Ele me mostrou que tem a pergunta e ele trouxe a pergunta para cá, ó. Tá vendo? E ele não respondeu. Não respondeu e trouxe a pergunta. Era esse recurso que eu queria mostrar. Ele não respondeu e trouxe a pergunta para cá. Mas aqui eu tenho o botão resposta automática. O que é isso? Mesmo não respondendo, ele pode me trazer se ele achar uma conciliação. Ele não achou. Por que ele não achou? Porque tem o termo sapato. Então aqui funciona o seguinte: quando ele não conseguir responder por um motivo ou por outro, pode ser por congestionamento, pode ser porque não bateram as tags, você não configurou as regras corretas, ele vai trazer a pergunta para você responder. Ele não vai ignorar a pergunta, entendeu? Ele vai trazer a pergunta para que você possa responder. E você pode clicar aqui, se ele conseguir trazer a resposta, ele vai te dar a resposta pronta aqui. Ele não vai enviar, vai te dar ela pronta aqui. Tá certo? E você pode alterar ela conforme você quer. Esse era o outro recurso que eu queria mostrar. Para ficar claro, ó, 2 minutos e 48, que você não perdeu a pergunta. Então eu vou pôr assim, ó. Vamos pegar aqui em cima. Eu vou pôr uma saudação. Este sapato não temos na cor marrom. E vou usar uma hashtag aqui que eu uso muito, que é uma assinatura padrão, que eu ponho, que é estamos aguardando a sua compra, abraço, tá certo? Então eu vou responder. Se portou exatamente como uma pergunta normal, porque não conseguiu responder automático. Então você não perde as suas perguntas. Se ele não conseguir responder, você pode responder. O que você pode fazer também é deixar desabilitado aqui. O que você pode fazer é aqui, ó. Você deixar desabilitado aqui, você deixa desabilitado. E aí toda vez que... Salva, né? Aí toda vez que entrar a pergunta, você usa aquele botão. Lá, aquele botão azul claro. E aí ele vai trazer a pergunta e até você ir sentindo se a sua configuração está certa, se a sua configuração está errada. Aí você percebeu que está tudo corretinho e está tudo certinho. Aí você vem e marca responder automaticamente e deixa ele responder. Então no começo, se você ficar muito inseguro, o que você faz? Você estabelece todas as regras, põe tudo aqui, mas não marca responder automático. Deixa desmarcado. E toda vez que entrar uma pergunta, você clica naquele botão azulzinho claro. Ele vai te dar a resposta ali e você vai conferir. Não, respondeu certo. Não, respondeu errado. Eu tenho que mudar isso, tenho que mudar assado. Então ele te dá essa possibilidade também de você testar primeiro o recurso lá, sem que ele responda automático errado. Então você vai acertando isso com o tempo. Aí, viu que está respondendo certinho, você vem e marca aqui responder automaticamente e aí é com ele. Tá certo, gente? Bom, eu não vou me alongar mais, eu acho que o vídeo já ficou bastante grande. Infelizmente o recurso é complexo de explicar, ele tinha que ficar grande mesmo, não tinha outra solução. Eu peço perdão a vocês todos. Eu agradeço a todo mundo que tem nos ajudado, a todo mundo que tem sido parceiro nosso, né? Porque a gente considera cada cliente nosso um parceiro. Tá aí o nosso preço, que é imbatível. É imbatível. Se você... O sistema mais barato que tem no mercado hoje, que é monoconta, ele custa R$30 para uma conta só. O nosso é R$ 59,90 para até 5 contas. Então, se você catar R$ 59,90 e dividir hoje, tá?
R$ 59,90 hoje. De repente você está vendo esse vídeo daqui 5 anos, aí o preço provavelmente pode ser outro. Então, se você catar hoje R$ 59,90 e dividir por 5, desculpa, você vai ver que dá um valor infinitamente menor do que esse. Então, é o software mais barato do mercado e que nós estamos tentando torná-lo também o melhor. Claro, de novo, temos bugs, temos e muito, mas nós estamos sempre aqui pronto a corrigir todos eles. O que eu peço para vocês é um pouco de paciência para que a gente possa ir tocando e corrigindo conforme vai aparecendo os bugs. Mas todo programa tem bug, tá? Até aqueles que dizem que não tem. Tem sim, todo programa tem erro, porque nada nesse mundo é perfeito. E um programa escrito por uma pessoa que não é perfeita não vai ser perfeito. Por mais que eles digam que é perfeito, tá? Não acredito nessa balela, não. Nós falamos a verdade, nós admitimos que nós temos erros, porque não somos perfeitos, mas estamos aqui para corrigi-los, tá certo? Eu espero que todos fiquem bem. Lembre sempre, fazer o bem ao próximo vale muito a pena, porque o próximo do próximo é você. E isso é uma mensagem muito bacana que foi ensinada há 2000 anos atrás. E a gente deve levar ao pé da letra, porque ajudar ao próximo é muito legal, sem contar a satisfação que nos dá em fazer isso. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e até a próxima!